Olá família, tudo bem? Graça e paz. É um prazer estar com vocês hoje, cultuando ao Senhor. Eu estou muito feliz por duas razões. Em primeiro lugar, porque hoje teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então prepare aí na sua casa o pão, o vinho, para poder participar com a gente desse maravilhoso momento de comunhão. Em segundo lugar, porque hoje estamos oficialmente abrindo a nossa campanha de missões estaduais. Então, toda a renda, toda a oferta depositada durante o mês de julho será destinada às missões no estado de Minas Gerais. Hoje temos cerca de 50 missionários sustentados pela Convenção Batista Mineira e nós queremos ser parceiros desses missionários. Para contribuir, é só você fazer o seu depósito ou transferência para a conta que vai aparecer algumas vezes durante a nossa transmissão. Agora nós vamos ler a palavra de Deus junto com a Thalita e em seguida vamos orar ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia e ler comigo em Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. És o eterno
adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Abençoa o culto nessa noite, Senhor. Derrama as tuas bênçãos nessa noite. De cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Nosso tema hoje é Discipulado Poderoso. O texto que vamos estudar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 8. Vamos ler juntos. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos faz parte da literatura lucana do Novo Testamento. Escrito como uma continuação do Evangelho de Lucas, Atos narra para a gente as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar através da igreja. A principal característica deste livro é o ministério cheio do Espírito Santo. E o texto-chave do livro é Atos capítulo 1, versículo 8, onde nós vemos a promessa do Pai, a promessa de Jesus, que nós já lemos, mas vale repetir. Jesus disse: vocês receberão poder quando vier o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Neste texto, há pelo menos 3 revelações fundamentais, as quais eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira revelação fala acerca da natureza do poder. O texto diz: mas vocês receberão poder. O que é ter poder? Para muitas pessoas, poder é sinônimo de status, é sinônimo de influência, é sinônimo de ter controle. Para algumas, poder é fazer aquilo que você quiser, como fizer, pelo motivo que você desejar. Do ponto de vista da sociologia, o poder é algo que permeia todas as relações humanas. Em diferentes épocas, os pensadores interpretaram o poder de diferentes maneiras. Para Max Weber, o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre outras pessoas. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o poder é o hábitos, isto é, o conjunto de valores, de princípios, de normas, de regras culturais que moldam uma sociedade. Karl Marx entendia que o poder reside naquele que detém os meios de produção, os meios do capital, que na época dele eram as fazendas, eram as terras e principalmente as fábricas. Já para aquele grupo de discípulos, aqui em Atos capítulo 1, o poder era o domínio de uma nação sobre a outra. A pergunta dos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 5, mostra que eles conheciam isso como poder. Eles dizem assim, observe: será este o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Poder para eles era o controle que os romanos exerciam sobre Israel. Poder estava, portanto, relacionado à força militar, ao poder social, à força política. Da mesma forma que os discípulos, nós também temos a nossa própria ideia de poder. Nós pensamos em poder, geralmente, com uma capacidade de subjugar. Contudo, Jesus promete um poder diferente. O poder que Jesus promete não é o poder para oprimir, é o poder para servir. Jesus
nos dá poder para servir. Ele disse aos discípulos: vocês servirão aos da Judéia, isto é, vocês levarão o evangelho às almas religiosas de Israel. Mas ele diz também: eu vou dar a vocês poder para servir aos samaritanos, aos pagãos e religiosos que estão mais próximos, porém distantes espiritualmente. Jesus diz: eu vou dar poder para vocês anunciarem até os confins da terra, possivelmente aos romanos e aos bárbaros de longe. Meus amados irmãos, uma das razões por que a igreja é inconsistente no cumprimento do seu chamado é porque ela tem abdicado do verdadeiro poder. Nós confiamos no poder das nossas técnicas, das nossas habilidades, o poder da conduta, o poder das nossas instituições e negligenciamos o poder da graça, o poder da oração, o poder do amor. Nós buscamos exercer poder através da política, através da religião, através da influência e deixamos de exercer o poder da bondade e através do exemplo. Em Atos capítulo 1, Jesus faz uma promessa. Ele diz que daria poder aos seus discípulos, mas ele não se refere ao poder de subjugar, e sim ao poder para servir. Ele não fala do poder de mandar, mas na capacidade de obedecer. Não é poder para dominar, mas para deixar-se dominar pelo Espírito Santo, para deixar-se dobrar, de tal forma que o nosso ego seja esvaziado. Jesus diz: eu vos darei poder. Igreja de Jesus, o nosso poder não vem de conchavos com homens, ele é resultado da comunhão com Deus, não vem da autoafirmação, mas da negação de si mesmo. Diga para mim, com sinceridade, quantas orações nós já fizemos pedindo bênçãos, pedindo cura, pedindo milagres? E quantas orações nós já fizemos pedindo poder? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto em jejum e se derramou quebrantado diante do Senhor, dizendo: não vou sair daqui até que o Senhor derrame o seu poder sobre mim? Qual foi a última vez que você pediu a Deus poder para conquistar o mundo para Cristo? Uma das razões por que erramos tanto em fazer missões é porque, assim como os discípulos, nós temos uma ideia mundana de poder. Nós desejamos o poder do mundo, mas não estamos buscando o verdadeiro poder do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus tem poder para a igreja. Deus tem fogo santo para o seu povo. Deus tem unção para derramar sobre nós. As fontes de Deus são inesgotáveis. Os tesouros de Deus são infindáveis. Contudo, o poder de Deus não se derrama sobre os altivos, mas sobre os humildes. Não é para aqueles que andam com o nariz levantado, mas para aqueles que aprendem a caminhar de joelhos. Os discípulos em Atos dos Apóstolos foram cheios do Espírito Santo quando buscavam a Deus em oração. Eles estavam unânimes diante de Deus, esperando receber de Deus, orando, e o Espírito veio e os encheu. Igreja, nós precisamos aprender a orar por nós mesmos, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos vizinhos, orar para que a nossa cidade conheça Jesus, orar pela obra missionária no mundo, orar até que o Espírito Santo venha sobre nós com poder e nos encha para nos livrar da nossa reticência, para nos livrar do nosso ego. Precisamos orar até sermos poderosos em Deus. A segunda coisa que o texto nos revela é a fonte prometida, que é o Espírito Santo. Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de onde procede o poder da igreja. Ele é a força promotora de missões e é na dependência dele que a verdadeira obra espiritual acontece. O poder de uma igreja não é medido pela quantidade de dinheiro que ela possui, nem pela beleza externa do seu prédio, mas pela abundância de vida espiritual que ela tem. A igreja em Atos
não era uma igreja perfeita, mas era certamente uma igreja dependente do Espírito Santo. Em Atos 2, quando os discípulos estavam orando unânimes, reunidos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e naquele momento, batizado com o Espírito Santo, isto é, submerso no próprio Deus, revestido do Senhor, Pedro deu um poderoso testemunho do Evangelho e 3.000 almas se renderam ao Senhor. O Espírito Santo na igreja é como um imã, é ele que atrai o pecador até Cristo, é ele que conduz o impenitente pela mão e o leva a reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja atraente aos olhos de Jesus. Uma igreja pode ser aconchegante e bela, mas sem a presença do Espírito Santo, ela é como um corpo sem vida, ela é como uma árvore sem folha, é como um galho sem fruto. Um dos problemas do nosso tempo é deixarmos de acreditar no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez porque vimos escândalos, mentiras sendo apresentadas de forma teatral por pessoas que se diziam espirituais, que se diziam profetas, falsas línguas, falsas profecias, falsas revelações, falsa unção, falso fogo. E eu concordo com você. O mundo está cheio disso. Mas o período apostólico também foi assim. Também existia falsa espiritualidade, também existia falsa unção, falso fogo, mas a solução que os apóstolos encontraram não foi um distanciamento do Espírito Santo, mas a busca da verdadeira unção, a busca da verdadeira espiritualidade, a busca do verdadeiro dom de Deus. Atos dos Apóstolos é o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos 4, versículo 8, diante das autoridades religiosas de Israel, que tinham poder para açoitá-lo, para prendê-lo, Pedro dá testemunho de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. No versículo 31 do mesmo capítulo, Pedro e João estão orando mais uma vez, e a casa tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 9, 17, Ananias vai até a casa onde está Saulo, antigo perseguidor da igreja, impõe as mãos sobre Saulo e ele é cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é algo secundário, não se trata de um luxo, não é um acessório, não é um adorno, mas é algo essencial. Como disse Vance Havner, nós não vamos transformar o mundo pela crítica, nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro das vidas inflamadas pelo poder de Deus. Irmãos, nós precisamos dessa combustão se queremos ver vidas se convertendo ao Senhor. Precisamos de poder espiritual se queremos estender as fronteiras do reino de Deus. John Wesley, um dos principais nomes do avivamento do século XVIII, quando perguntado acerca do segredo do seu ministério, respondeu da seguinte forma: eu me coloco em chamas e eles vêm para me ver queimar. Querida igreja, nós precisamos de homens e mulheres em chamas, precisamos de gente inflamada e aquecida pelo poder de Deus, gente que esteja submersa em Deus, escondida no Senhor. Por isso clame a Deus, peça a Deus agora em oração. Diga: Senhor, eu não quero mais viver uma vida medíocre e superficial. Eu quero alcançar os perdidos. Eu quero conquistar territórios para o Senhor. Eu quero ver a obra missionária avançando. Enche a minha vida do Teu Espírito Santo. Torna-me cheio para que eu viva uma vida sobrenatural. Finalmente, este texto também nos revela o propósito da promessa, que é testificar. Henry Martin, um missionário do século XVIII, que evangelizou a Índia e a Pérsia, ele disse certa vez: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos dele, mais missionários nos tornamos. Jesus, ao subir ao céu, disse aos seus discípulos: vocês receberão poder
quando vier o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O propósito do enchimento do Espírito Santo não é falar em línguas, embora este se apresente como um dom espiritual. Também não são os milagres, embora eles possam acontecer como testemunho do evangelho que pregamos. Tampouco é a predição do futuro, embora Deus possa, por meio de uma palavra de conhecimento e de maneira sobrenatural, revelar os segredos do nosso coração. O propósito do Espírito Santo, ao encher a Igreja de Cristo, é fazer dela uma testemunha de Jesus. Serão as minhas testemunhas. Esta palavra testemunha aparece 29 vezes em Atos dos Apóstolos e expressa com clareza o caráter da nossa missão. Primeiro, por causa da sua correlação jurídica. A testemunha não se apresenta diante de um júri para expressar ideias próprias ou opiniões próprias, mas para falar daquilo que viu e que ouviu. Da mesma forma, os apóstolos, eles não foram chamados para falar de si, mas para anunciar a Cristo. Não se tratava do que eles achavam, mas daquele que eles tinham conhecido. Segundo, a palavra testemunhas é importante por causa do seu contexto etimológico. Testemunha aqui é a tradução da palavra grega martíria, de onde vem a nossa palavra mártir. Ser uma testemunha, portanto, não significa apenas entregar uma mensagem. Ser testemunha é estar comprometido com a mensagem de tal maneira que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, mas tão somente a mensagem. É a disposição para falar acerca de Jesus, não apenas quando os ventos soprem favoráveis, mas também diante da hostilidade e da perseguição. É colocar o sucesso da missão acima do nosso próprio sucesso pessoal, financeiro, acima da própria vida. Novamente, em Atos, este livro cheio de relatos missionários, encontramos as palavras do apóstolo Paulo, discipulador poderoso, cheio do Espírito Santo. Ele nos diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunha do Evangelho da graça. Isto, irmãos, é ser testemunha. É quando o mensageiro importa menos do que a mensagem. É quando o homem importa menos do que a missão. É quando pregamos o Evangelho não apenas porque nos dá prazer, mas ainda que nos custe, ainda que nos faça sofrer, ainda que nos faça chorar. Quando os cristãos do primeiro século estavam pregando o Evangelho, eles o faziam sob risco de morte. Muitos eram presos, outros eram torturados, jogados nas arenas para ser pisados pelos touros, mordidos pelos cães, devorados pelos leões famintos. Contudo, eles não retrocediam. E eles não faziam isso porque eram super-humanos. Eles não resistiam porque eram dotados de algum tipo de superpoder espiritual, de super-heróis. O segredo deles era outro. A história da igreja está cheia de mártires que tiveram o sangue derramado por causa do Evangelho. Uma das histórias mais impressionantes é a história do bispo Inácio de Antioquia. O imperador Trajano desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos. E nessa perseguição ele capturou o bispo Inácio, que havia sido discípulo de Pedro, para que, de alguma maneira, através de torturas e ameaças, fazê-lo negar a fé, porque Trajano esperava dessa maneira dissuadir a igreja e dissuadir os crentes da sua fé em Jesus. Durante a viagem a Roma, Inácio escreveu cartas às igrejas, muitas delas, e uma foi dirigida à capital do Império Romano. Nessa carta, Inácio escreveu, diante da sua iminente morte: deixem-me ser alimento das feras,
pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou trigo de Deus, e é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Tudo que Inácio tinha a fazer era negar a Cristo, era dizer: eu não o conheço, eu não pratico essa fé. Porém, Inácio preferiu morrer como uma testemunha do que viver como um covarde. O cristianismo primitivo está cheio dessas histórias, histórias que nos fazem perguntar qual era o segredo desses irmãos, ou por que mesmo sob ameaça, sob perigo de morte, eles não retrocediam. Bem, a história de Inácio de Antioquia tem um germe de resposta que eu quero compartilhar com você. Curiosamente, o bispo Inácio era conhecido pelo carinhoso apelido de Teóforo. Teóforo, que significa literalmente o portador de Deus. Aquele, irmão, que porta Deus em seu interior, não esmorece por causa do perigo, por causa da adversidade, por causa da afronta, por causa da calúnia. Quem está vazio de si e cheio de Deus é de tal maneira capacitado pelo Senhor que nada o para em sua missão, nem mesmo uma espada, nem mesmo um imperador, nem mesmo um leão faminto da Síria. Meu querido irmão, minha querida irmã, que as nossas vidas sejam inflamadas pelo Evangelho, que haja combustão em nossos corações, que sejamos acesos pelo fogo do Senhor, que a nossa cidade e estado sejam alcançados por Deus através do nosso trabalho, das nossas vidas também, e que eu e você sejamos portadores de Deus. Curve a sua cabeça um instante, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra, que nos instrui, nos ensina e nos mostra quão importante é uma vida cheia do Espírito Santo. Não podemos realizar missões dependendo das nossas próprias obras, dependendo apenas de nossas habilidades, confiando apenas em nós. Nós devemos confiar no Senhor. Deus, enche-nos do Espírito Santo de tal maneira que cada filho, cada filha que está sendo alcançado por esta mensagem, ainda que habitado pelo Espírito Santo, se sinta cheio, preenchido, se sinta portador de Deus, sinta coragem, receba a coragem do Espírito Santo para testemunhar da tua palavra. Queremos ser como Inácio de Antioquia, Teóforos, homens e mulheres cheios de Deus, que levam Deus, que portam Deus, que são luz e embaixadores neste mundo, Senhor. Por favor, nos ajude, porque desejamos viver para ti. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amados irmãos, todos nós devemos morrer um pouquinho para testemunhar de Jesus. Porém, temos irmãos nossos fazendo isto, neste momento, de uma maneira mais radical. Eles estão se doando, estão enfrentando lutas, lutando contra homens, contra demônios, para ver o Evangelho florescendo nas cidades mineiras. Nós vamos assistir agora um vídeo que mostra um pouco dessa realidade missionária em Minas Gerais. Açucena. Cidade com pouco mais de 9.000 habitantes, o município de Açucena lida com um alto índice de suicídio entre crianças, jovens e adultos. A igreja depara-se com o desafio de tratar traumas, estruturar laços familiares e apresentar a cura através do Evangelho de Jesus. Aqui nós enfrentamos algumas adversidades muito grandes, como por exemplo o suicídio. Aqui a gente tem muitas pessoas depressivas. A gente aqui tem elaborado trabalhos exatamente visando isso, fazer com que as pessoas entendam o quão valor tem a vida, o quão elas também são valorosas.
O missionário Genivaldo e sua família busca vencer obstáculos através do ensino bíblico, do investimento em pequenos grupos multiplicadores nos distritos e bairros da cidade. Em Açucena, hoje nós temos 3 PGs, onde a gente trabalha isso. A gente agora está implementando também a igreja multiplicadora, de forma essa que no trabalho com a união masculina, com as mulheres, a gente tem trabalhado muito esse tema. Na nossa escola bíblica dominical, nós temos trabalhado isso, que é tempo de nós fazermos aquilo que Jesus fez. Trabalhando não só para fazer discípulos, mas também discipuladores em Açucena. E eles veio e fez o discipulado em nossas vidas, né? Veio, nos ensinou, né? Aquilo que a gente não sabia da Bíblia, né? Aí veio e fez os estudos com a gente ensinou, a gente continua com eles, né? E através disso eu pude, né, tá falando para os meus pais, para minha mãe e trazendo eles junto para a igreja conosco. Podemos contemplar o avanço do trabalho batista ao nos depararmos com toda uma família sendo e fazendo discípulos na região. Estamos trabalhando aí com foco de fazer discípulos, né? A cada dia a gente buscando aumentar mais, crescer, multiplicar. Cumprindo o ID de Jesus, fazendo diferença e propagando o poder transformador de Deus através do que ensina a Bíblia. Em Açucena nós estamos trabalhando isso. Nós estamos buscando a cada dia fazer novos discípulos, a cada dia fazer com que mais pessoas venham viver aquilo que Cristo nos ensinou a viver. A nossa missão é ser e fazer discípulos. Porque nossa missão é ser e fazer discípulos. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Quero convidar você a fazer parte disso, a orar por nós, a também ofertar. Você que ainda não tem um PAN, você que ainda não adotou o missionário, convida você, adote, para que essa obra cresça, se expanda, para que você também seja, não simplesmente alguém ouvinte, mas seja um praticante dessa obra. Desafiamos os batistas mineiros a ser e fazer discípulos. Como você pôde ver, missões em Minas Gerais é um grande desafio. É um desafio que nós podemos superar com a sua oração, com a sua cooperação, seu trabalho nas cidades mineiras e também através da sua contribuição. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, interceder pelos missionários em nosso estado. E depois disso vamos louvar a Deus e você fica livre no Senhor para entregar a sua oferta missionária, se Deus assim tocar o seu coração. Meu Deus, eu quero orar pelos missionários batistas do estado de Minas Gerais, que estão trabalhando em contextos difíceis. Alguns estão plantando igrejas, outros estão revitalizando, outros estão auxiliando igrejas que foram fragilizadas por algum tempo. Mas estes homens estão lá no campo de frente e precisam ser sustentados. Deus, nós não queremos ser omissos nessa obra. Queremos doar generosamente, queremos trabalhar arduamente na nossa cidade e queremos nos unir a eles nesse momento. Onde tiver um missionário batista, mineiro, por quem intercedemos agora e com quem desejamos cooperar, que a tua presença os alcance, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo e preguem a tua palavra com coragem. Abençoe o teu filho e a tua filha que vai contribuir neste momento para essa obra, para essa causa, e também aqueles que vão entregar os seus dízimos e ofertas. Sabemos, Deus, que nós não fazemos barganha com o Senhor, mas o Senhor recompensa aqueles que te buscam e aqueles que são bons administradores. Nos ajude a administrar aquilo que o Senhor colocou sob nosso cuidado, nos importando com o teu reino, Senhor, priorizando aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora, enquanto servimos a Deus com nossos dízimos e ofertas. Tudo que vai fazer
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós leremos até o versículo 32. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos irmãos, a ceia é um momento solene da igreja. É um momento maravilhoso, onde nós temos presente um aspecto memorial. Nós temos aqui uma representação visível do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Pão e vinho, aqui representados, apontam para o corpo e sangue do nosso Salvador, entregue pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma simbologia de comunhão, pois todos participamos do pão, todos participamos do vinho, dando testemunho de que o sacrifício de Jesus foi por nós e que aquele sangue derramado lavou cada um de nossos irmãos. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor e depois ouvir a primeira estrofe do hino 123. Eu quero convidá-lo a examinar o seu coração durante a execução do hino, porque se de alguma forma você encontrar alguma coisa que te afaste da mesa do Senhor, isso é o Espírito Santo te convencendo. E essa é a sua oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, de determinar em seu coração, pedir perdão para quem você ofendeu, liberar perdão para aqueles que te ofenderam, para que você possa participar em paz, com a consciência limpa da ceia do Senhor. Meu Deus, nós apresentamos o pão e o vinho, que são dedicados ao Senhor e representam o corpo e sangue do nosso Salvador. Abençoe cada família, Senhor, cada irmão, cada irmã que está participando conosco. Temos comunhão uns com os outros, porque a nossa comunhão é espiritual. Temos comunhão pelos vínculos da paz. Temos comunhão no Espírito Santo, o Espírito que me habita, habita meu irmão e minha irmã. O Deus que está aqui comigo está na casa dos teus filhos nesse momento. O Senhor tudo enche, tudo habita. Que esse momento seja de solenidade e de muita alegria para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, a palavra do Senhor diz que o nosso Salvador, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai todos e comei, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Participemos todos do pão. Semelhantemente, havendo ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Participemos todos. Senhor, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por este culto, muito obrigado por estar conosco, por ser um Deus presente, onipresente, que independente de onde estejamos, o Senhor está. Abençoe, Senhor, o lar do teu filho, da tua filha, que nós possamos com fé no nosso Salvador, no nosso Senhor, perseverar em oração,
perseverar unânimes, buscar ser cheios do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade de participar deste memorial. Obrigado porque mesmo separados, mesmo distantes, nós continuamos sendo um mesmo corpo, uma só igreja, e damos testemunho disso neste momento, através da celebração da ceia do Senhor. Nos guarde, Senhor, nos ajude e nos leve avante em missões. É a nossa oração hoje, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Oi, fiquem ligados à nossa agenda semanal. Estamos em campanha para arrecadação de cestas básicas. Os pontos de entrega estão na tela. Vocês podem procurar um deles para fazer a entrega de alimentos. Lembrando que nas quartas tem acontecido o nosso Vida na Vida totalmente online, tanto para adulto quanto para adolescentes. Caso você não participe de nenhum deles, você pode estar entrando em contato pelas nossas redes sociais para poder participar. Lembrando que tem acontecido também o nosso curso preparatório para o batismo. Caso você sinta no seu coração a vontade de batizar, também pode estar entrando em contato com as nossas redes sociais para mais informações. E aos domingos tem acontecido o nosso culto totalmente online às 19 horas, que tem se falado sobre as missões estaduais. Se você tiver ficado com alguma dúvida, é só entrar em contato com nossas redes sociais que vai ter alguém para te auxiliar. Boa noite, igreja. Estamos sentindo muita falta de todos vocês e cremos que em breve estaremos juntos novamente. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas Deus nos dará a vitória com certeza. E espero também, aproveito para convidar os irmãos a participar do Vida na Vida no Nova Serrana. Um abraço a todos.